Muito bom dia! Está começando mais uma edição do Hora Geral aqui pela Santa Cecília TV. Você já sabe, né? De segunda a sexta ao vivo às 7 horas da manhã, sempre com reapresentação às 4 horas da tarde. Como é que foi o seu final de semana? Foi tudo bem? Foi tudo gostoso? Que bom, a gente fica muito feliz com isso. Começando mais uma semana e a gente deseja que seja uma semana de muita alegria, de muita saúde, de muito trabalho. Hoje é segunda-feira, hoje é dia 8 de agosto de 2016, tem comemoração hoje. Mas você sabe que essa história de calendário comemorativo é uma coisa bem maluca. Porque hoje, alguns calendários dizem que é dia do pároco. É, dia do pároco. Mas o pároco não é o mesmo que padre? E no último dia 4 foi dia do padre. Mas enfim, vamos lá. Hoje então comemora-se o dia do pároco, assim como no dia 4 nós comemoramos o dia do padre, tá bom? A gente falou de final de semana, falamos que estamos começando uma semana nova, não é verdade? Agora sim, e a semana passada? Você conseguiu acompanhar a semana passada aqui no Hora Geral? Gente, a gente teve tanta coisa bacana aqui na semana passada. Você não pôde acompanhar, não? Então coloca o vídeo aí no ar, vamos ver. No Hora Geral da semana passada, você conferiu muita informação e a participação de convidados especiais com os jornalistas Sérgio Mendes e Alessandro Balsi. Na segunda-feira, o palestrante Wagner Luz deu várias dicas de como falar em público. As dicas mais simples são o treino. O melhor treino é o espelho. Na terça-feira, o jornalista e corretor de imóveis Jaime Jackson falou sobre o lançamento do seu livro Histórias de um Corretor de Imóveis. Ela chegou no meu escritório de capacete de moto. Entrou. Quarta foi a vez do Sargento Caleb, presidente da ANFAESP, Associação dos Militares das Forças Armadas do Estado de São Paulo. A ANFAESP foi criada no dia 30 de janeiro, Sérgio. 30 de janeiro agora, 2016. Quinta-feira, o assunto foi direito do consumidor. E ninguém melhor do que o coordenador do Procon Santos, Rafael Quaresma, para tirar as dúvidas dos telespectadores. Eu posso fazer uma reclamação ao Procon? Olha, Jair, não só pode, como deve. E para fechar a semana, na sexta-feira, o papo foi com a lutadora de MMA, Simone Duarte, atleta da Memorial Necrópole Ecumênica. Por que Mulher Gato? A Mulher Gato também tem um estilo assim, igual o meu. O Hora Geral da semana passada também trouxe reportagens. Estamos aqui no Palácio da Polícia, ao meu lado o Dr. Manuel Gato Neto. Denúncias. Aparecido Gomes enviou uma denúncia via WhatsApp. E aí então tá o vídeo, o momento em que os motoristas detêm esse elemento. Opinião. Não digo até prometido, mas que eventualmente você conte com aquele político que você votou, para que ele possa te auxiliar e te ajudar de alguma forma. Além da agenda cultural, com várias opções de lazer para todos os gostos. Dias de paz, dias a mais. Hora Geral, com Sérgio Mendes e Alessandro Balsi, na Santa Cecília TV. De segunda a sexta, ao vivo às 7 da manhã, com reapresentação às 4 da tarde. Comece bem o seu dia. Comece com Hora Geral. Viu só como nós tivemos uma semana, aqui muito boa? E se você perdeu algum conteúdo desse que nós mostramos ou quer rever, é fácil. Você acessa o nosso site euestoucomvocê.com.br, porque todos os nossos vídeos, todos os nossos programas estão arquivados neste endereço. Aliás, é o mesmo endereço para que você também acompanhe o nosso programa ao vivo, online, euestoucomvocê.com.br. Agora, para participar conosco, nós temos várias formas. Você pode entrar em contato conosco pelo e-mail horageral@euestoucomvocê.com.br. Você pode também fazer por telefone 3041-6777, 3041-6777, e também pode fazer pelo WhatsApp 981387000, 981387000. E tem novidade no programa dessa semana, hein? A partir de hoje, nós temos mais um companheiro. Sabe quem é? Nós temos a Deguste Doceria. É isso mesmo, Deguste Doceria, a partir de hoje, junto conosco e trazendo aqui um lance bem legal. Sabe o que é? Você sabe que a gente encerra o programa sempre com os aniversariantes do dia. Então, a partir de hoje, você vai se inscrever pelo 3041-6777 ou então pelo 981387000. Vai dizer que você faz aniversário esta semana e na sexta-feira nós vamos fazer um sorteio aqui de um kit festa Deguste Doceria com bolo sem salgados e 50 docinhos. Bom demais, né? Mandar um abraço aqui pro Natair lá da Deguste Doceria e obrigado pela parceria, obrigado pela confiança e pelo carinho aqui com o Hora Geral. Aliás, não esqueça que eu e toda a produção do Hora Geral estamos com você. E a Polícia Civil nos enviou os retratos. Enviou para nós aqui, olha, retratos falados dos suspeitos que atiraram no rosto de uma vítima no quebra-mar em Santos. Na noite da última quinta-feira, 5 amigos estavam ali sentados nos bancos do quebra-mar, ali em Santos, estavam lá conversando, quando foram abordados por uma mulher de bicicleta e um homem a pé, portando um revólver, e anunciaram o roubo.
Aí as vítimas, lógico, sob ameaça de arma de fogo, entregaram os seus pertences. E aí foi o momento em que um dos autores começou a fazer diversos disparos contra elas, vindo a atingir uma dessas vítimas no rosto. Os marginais então fugiram sentido cidade de São Vicente, levando consigo celulares e carregadores das vítimas. A moça atingida foi socorrida e encaminhada à Santa Casa de Santos, não correndo o risco de morte. O retrato falado dos suspeitos foi feito através dos relatos de testemunhas que presenciaram toda a ação. E aí está o retrato falado, estão os retratos falados de ambos os elementos. A Polícia Civil investiga o caso e permanece trabalhando até a prisão desses autores. Então você que está acompanhando o Hora Geral, está vendo aí o retrato falado, tem alguma informação a respeito desses dois suspeitos? Tem essa informação? Então liga nos telefones, anota aí, 3228-6400, 3228-6400, ou então no 3284-3086, 3284-3086, ou procurar o 7º DP do Gonzaga, que fica ali na rua Doutor Assis Correia, número 50, no Gonzaga, em Santos. Tá aí então a foto dos dois elementos, a foto não, né? O retrato falado dos dois elementos. Se você tiver alguma informação, entre em contato com a polícia e denuncie. E faleceu no último sábado, dia 6, aos 93 anos de idade, o cirurgião plástico Ivo Pitangui. Ele vinha tendo problemas de saúde desde o ano passado. E na véspera de sua morte, ele participou do revezamento da tocha dos Jogos Olímpicos em uma cadeira de rodas. E o médico brasileiro era considerado um dos maiores cirurgiões plásticos do mundo. E, além disso, era patrono da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, membro honorário da American Society of Plastic Surgery e também da Academia Brasileira de Letras. Vamos agora conhecer as principais manchetes desta segunda-feira aqui no Hora Geral. Começamos com o jornal Folha de São Paulo, que traz na sua manchete de capa: isenção fiscal para templos de São Paulo atinge 110 milhões de reais. Pois é, a cidade de São Paulo, ela deixa de arrecadar, com a isenção de IPTU para templos, 110 milhões de reais por ano. Agora, essa isenção, ela é prevista na Constituição. E esse montante, calculado a partir do cadastro de imóveis da Prefeitura, seria suficiente para construir um hospital ou 22 creches. A Prefeitura, que recolhe 6 bilhões e meio de reais por ano com IPTU, estima que a isenção para igrejas some 90 milhões de reais. E na capital paulista, há 5.700 templos religiosos. Esse benefício fiscal é um tema de debate no Congresso. A bancada religiosa, ela tenta estender esse benefício fiscal a imóveis alugados, como já ocorre na capital paulista via lei municipal. E, por outro lado, grupos defendem o fim de toda a isenção tributária concedida a entidades religiosas. O maior local de culto de São Paulo em área construída, o Templo de Salomão, da Universal, deve 7 milhões e 600 mil reais em IPTU. Sem alvará definitivo, ainda não tem imunidade. E a Igreja Católica é a mais beneficiada, seus 730 imóveis custariam anualmente 17 milhões de reais. Como diz a nota aqui da Folha de São Paulo, que existe uma lei municipal na cidade de São Paulo, nos imóveis alugados também tem essa isenção. E aí o que acontece? Tem muito proprietário que tem casarões em São Paulo que acabam alugando a parte de baixo da casa para a igreja e aí dá entrada na prefeitura da isenção do PTU, também tem isso, né? Então é importante que seja, é um assunto que precisa ser debatido, afinal de contas o montante é significativo, são 110 milhões de reais que a cidade de São Paulo deixa de arrecadar. Continuando com as manchetes aqui da Folha de São Paulo, a gente tem mais uma notícia aqui, olha só, dá uma olhada aí, essa foto do Neymar, ó, sem paz, Brasil fica no 0-0 com o Iraque, torcida vaia e pede Marta. Eu vou te falar uma coisa, viu, tá mais gostoso assistir aos jogos da Seleção Brasileira Feminina de Futebol do que a masculina. Eu assisti ao último jogo da Seleção Brasileira Feminina, foi uma goleada da Seleção Brasileira com direito a show e tudo, não é? E o jogo de ontem da Seleção Brasileira Masculina foi muito ruim, muito ruim. Eu sinto que o grande problema da Seleção Brasileira Feminina, masculina de futebol, a Seleção Masculina de Futebol, é que a seleção sabe jogar bem quando está com a bola no pé, mas quando perde a bola, né?
Quando perde a bola, aí não tem jeito, não tem jeito. Não consegue sair da marcação, não consegue marcar o time adversário, sempre a bola de rebote, sempre que sobra uma bola, nunca sobra para um jogador brasileiro, não é? Então, quer dizer, a seleção feminina, né? A seleção feminina, ela está lembrando muito a seleção masculina de outrora, não é? Tá lembrando muito. Porque eu vou te falar, a seleção masculina de futebol, ó, faz tempo que a gente não vê jogar bem, hein? Faz tempo. E precisa ser feito alguma coisa. E ontem acabou o jogo, né? Acabou o jogo, nenhum jogador quis falar. Todo mundo foi embora pro vestiário. Eles ficam tudo cheio de denguinho, né? Tem que assumir, falar, nós não jogamos bem. Agora o grande problema também é que o jogador quando perde vai lá, sempre é culpa de alguém. Ou é a arbitragem, né? Ou a gente não estava num dia bom. Ah, a gente jogou bem, mas não conseguiu finalizar. Nunca é o time adversário que joga melhor que a gente, não é? O grande problema, eu já comentei isso aqui no programa. Para mim, o grande problema da seleção brasileira é que faz tempo que nós não somos mais bons em futebol. Só que muita gente não se deu conta disso, principalmente a CBF. Não se deu conta de que a seleção brasileira de futebol masculina já não é mais o que era antes. Então precisa parar, precisa dar um jeito na casa. Vamos arrumar a casa primeiro e depois vamos tocar para frente. E essa história de que não tem mais bobo no futebol, a gente perdeu, não conseguiu ganhar porque não tem mais bobo no futebol. Para mim tem, é o Brasil. A seleção brasileira masculina hoje é o bobo do futebol, né? Que se acha o tal, porque eu sou bom, porque todo mundo que joga com a gente treme. Mentira, tá aí o grande exemplo. Empatamos em 0-0 com o Iraque. Qual é a tradição no futebol que tem a seleção do Iraque? Nenhuma. E não conseguimos sair do 0-0 com a seleção do Iraque. Então eu não gosto de torcer contra a seleção brasileira, não gosto de torcer contra. Mas a impressão que dá é de que é preciso acontecer algo drástico, como por exemplo ser eliminado na primeira fase da Olimpíada, ou não conseguir a classificação para a Copa do Mundo da Rússia, para ver se alguém vai acordar e vai fazer alguma coisa com o futebol brasileiro. Porque todo mundo só quer o quê, ó? Quer ganhar dinheiro, só quer o dinheiro no bolso. Agora jogar que é bom não quer, não é? Vamos continuar aqui com a Folha de São Paulo, tem muito mais para falar. Inclusive, tem aqui a notícia falando do melhor do mundo. O Novak Djokovic, que é eliminado no primeiro jogo, a grande diferença do Djokovic, você viu? Ele jogou aqui com a munhequeira verde e amarela, ele mandou fazer as bolsas dele na cor verde e amarela, perdeu o jogo e aí foi lá e cumprimentou o adversário e deu parabéns para o adversário porque o venceu na partida e saiu do jogo chorando, saiu acenando para a torcida chorando. Por quê? Porque estava triste porque tinha sido eliminado. E no futebol o pessoal perde e sai e não quer falar com a imprensa. É assim, aí sai cheio de todo não me toques, né? Olha lá, logo na estreia, Michael Phelps leva o 19º ouro em Olimpíadas. No judô, o atleta de Kosovo ganha a primeira medalha de seu país em Jogos Olímpicos. Quem mais que tem aqui? Vamos para a segunda metade aqui da Folha de São Paulo? Que traz aqui do lado, o presidente francês diz que se sente protegido contra ataques no Brasil. Quem mais que tem aqui? Deixa eu descer mais uma metade, que tem uma foto de uma ginasta aqui, ó. Essa menina é demais, né? É a Flávia Saraiva, é a Flavinha, com a equipe feminina de ginástica artística, que foi para a final. As meninas que realmente se apresentaram muito bem ontem, principalmente a Flavinha na trave, que deu um show. E as meninas de parabéns conseguiram ir para a final. Parabéns para as meninas aí da equipe feminina de ginástica. A Folha de São Paulo também destaca que o presidente turco reúne milhares em ato depois de golpe fracassado. Também traz que cheque indica propina em caso de merenda de São Paulo, pelo menos é o que diz a investigação. Então essas foram as principais manchetes aqui do jornal Folha de São Paulo. Vamos para o Estadão. O que o Estadão traz aí? O Estadão sai um pouco do foco da Olimpíada e vai na política, olha lá. PT disputará menor número de prefeituras em 20 anos. Um levantamento que foi feito aí preliminar da direção do PT mostra aí que o partido vai ter 1.135 candidatos a prefeito em outubro, que é uma redução de quase 36% diante dos 1.759 petistas que disputaram prefeituras na última eleição, não é? E é o menor contingente do partido desde 96, quando disputou 1.077 prefeituras. Então está aí uma diminuição significativa aí, né, no número de prefeituras que o PT vai disputar este ano, aliás, no levantamento feito nos últimos 20 anos. O que mais que tem aqui, ó? Do lado aqui, ó, John Nashlin já ganhou 5 milhões no Municipal. Notas fiscais entregues à CPI do Teatro Municipal na Câmara mostram que o diretor John Nashlin, olha só, escala a si mesmo para concertos. Em 3 anos, o serviço soma uns 5 milhões e meio de reais. Nashlin diz que seu contrato prevê direção e regência. Tem uma foto aqui, ó, vamos descer aqui o estado de São Paulo para ver essa foto, olha lá. Aplausos na foto grande e vaias na foto pequenininha. Que legal, hein? O maior medalhista olímpico Michael Phelps
vence o revezamento e conquista o seu 19º ouro. E tá aí a comemoração então do Michael Phelps com a sua equipe no revezamento 4x100. E embaixo na foto pequenininha, decepção em 2 jogos na competição, a equipe não marcou nenhum gol. Acho que é o pior rendimento da seleção brasileira, acho que desde 1976 ou 72, se não me engano. Sei que faz tempo, viu? Faz tempo que a seleção não vai bem em Olimpíadas. O que mais que traz aqui, ó? Palmeiras vence e retoma a liderança. Já vamos falar aqui do Brasileirão. Essas foram as notícias, as manchetes do estado de São Paulo. Vamos pro Jornal A Tribuna? Jornal A Tribuna que também traz aqui na sua manchete de capa, falando sobre o Rio 2016, classificação ameaçada, né? Falando da seleção olímpica de futebol masculina que voltou a decepcionar ontem, empatou em 0-0 com o fraco Iraque, até agora não venceu uma partida ou fez um gol, o que coloca em risco a sua classificação para as quartas de final dos Jogos no Rio 2016. E o Neymar, aí a foto do Neymar, né? O Neymar que é o capitão do time, e geralmente o capitão do time serve numa equipe, né, para apaziguar os ânimos, para quando tem alguma confusão, o capitão da equipe é o primeiro a chegar lá e afastar os seus companheiros. E o que acontece na seleção brasileira? O capitão é o primeiro a entrar em confusão. O Neymar não consegue jogar, ele não consegue jogar sem ficar nervoso, não adianta. Ele é craque, ele gosta de driblar, e aí os adversários ficam nervosos e vão dar o pontapé mesmo. O Neymar precisa ter um trabalho psicológico melhor aí para poder aguentar essa pressão, né? Para poder aguentar as pancadas. Aí lógico que muita gente fala, pô, mas estão batendo nele, como é que vai aguentar? Não tem jeito, esse é o futebol, essa é a profissão que ele escolheu e ele tem que estar pronto para isso. Ele só não pode, ele como capitão da equipe, como provavelmente ser o camarada mais sereno dentro de campo, ele ser o mais nervoso, né? E acabar levando os outros integrantes da equipe a entrar numa confusão. E aí vai acabar sendo expulso, né? Tomando cartão amarelo e vai desfalcar a equipe a qualquer momento. Voltando ao Jornal A Tribuna, que tem mais informações, o número de empresas na região cresce 186%. Puxa vida, um levantamento aí da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo aponta que nos últimos 10 anos o número de empresas ativas na Baixada Santista aumentou em 186,7%. É um número expressivo, né? Foi de 56.702 em 2007 para 162.566 empresas no final do mês passado. E no estado o índice foi de 173,5%, quer dizer, 11 pontos percentuais a menos. E no país chegou a 179,4%, com uma diferença de 7 pontos percentuais. Quer dizer, a região obteve os melhores desempenhos, né? E aqui na região a cidade que teve o maior desempenho foi Praia Grande e depois Mongaguá. E as micro e pequenas empresas são maioria. Vamos mudar aqui para mais um trecho aqui do Jornal A Tribuna. Continuando com as fotos aqui, não mudou aqui, o que aconteceu? Agora consegui, mudei. Olha lá. Mostrou aqui, ó, o jogo de vôlei, ó, susto e depois vitória. No vôlei masculino, o time brasileiro é surpreendido pelo mexicano, mas reage e vence de virada. Pois é, perdeu o primeiro set, o time do México, o time brasileiro perdido na quadra, né? Mas acabou se recuperando e venceu o jogo por 3-1. Aqui também a outra foto da Flavinha. Olha que foto bonita essa da Flavinha, de ponta cabeça. A Flávia Saraiva e as demais meninas da ginástica artística alcançam o 5º lugar e se classificam. Outra foto da Olimpíada que estreia de sucesso. Em sua primeira partida, Larissa e Thalita superam dupla russa. Na arena do vôlei de praia não deram nem conta da dupla russa, né? Meteram um 2-0 logo de cara e pronto, chega disso. Tem mais aqui no Jornal A Tribuna, excesso de tarefas. Desafio do século XXI. O homem moderno é sobrecarregado com excesso de tarefas e isso vai se somando. E aí o que acontece? A ansiedade se torna um mal acionado pelo sistema de alarme, pelo menos é o que alerta. Quem diz isso é a psicóloga Marilis Vasconcelos, né, do Núcleo de Análise do Comportamento de Santos, e para ela é preciso ficar atento a esse tipo de transtorno. O Conselho de Fonoaudiologia, diz aqui também o Jornal A Tribuna, vai fazer concurso, então atenção, ó, o Conselho Regional de Fonoaudiologia, segunda região do estado de São Paulo, vai realizar um concurso público para a contratação de profissionais e a formação de cadastro de reserva. Há oportunidades para candidatos de Santos, São Paulo, Ribeirão Preto e Marília, para aqueles com ensino fundamental, médio ou superior, e as inscrições vão até hoje. Então, se você está interessado nesse concurso, pega lá o Jornal A Tribuna, na página A7, tá? No A7 você tem essa informação aí. O que mais? Tem mais um trechinho aqui do Jornal A Tribuna? Tem, olha lá. Caminhos da Fé. Mais de 600 fiéis de Guarujá caminharam da Vila Zilda, na cidade, até a Catedral de Santos. Um percurso de 13 quilômetros, feito em 4 horas ontem. E o objetivo era celebrar o Ano Santo da Misericórdia, instituído pelo Papa Francisco. E para os participantes foi uma jornada de esperança e fé. Aqui do lado direito tem também campanha modesta exige criatividade. No caderno Polícia, no litoral norte, dupla executa rapaz com mais de 10 tiros.
Tem também aqui, ó, Santos. Ih, o Santos que perdeu, hein? Eu vou falar daqui a pouquinho, que eu acho que tem essa notícia no Expresso. Ou não tem notícia do Expresso do Santos? É porque hoje agora é tudo Olimpíada, né? Tudo Olimpíada, tá falando. Tem um pouquinho lá no Expresso. Daqui a pouquinho eu vou falar então aqui do Santos. Mas a gente vai continuar aqui com o Jornal A Tribuna, que tem aqui também Paola Carosella fala sobre fama, o sucesso do MasterChef e as lições que aprendeu na TV. As principais manchetes do Jornal A Tribuna, tem Diário do Litoral também? Vamos dar uma olhada no Diário do Litoral, que traz aqui em cima: a pasta da saúde em Peruíbe apresenta problemas graves, hein? Após o fechamento do hospital municipal, unidades de saúde e a unidade de pronto atendimento foram sobrecarregadas. Sem maternidade, gestantes precisam se deslocar para outras cidades. E aí o povo sempre sofrendo, hein? Eleições, cenário para o pleito em Cubatão começa a ser definido. Processo contra Cunha deve ser retomado hoje, hein? O processo de cassação lá do mandato do deputado afastado Eduardo Cunha, ele deve ser retomado aí nessa segunda-feira, né? Hoje, para quando está marcada a leitura do pedido de cassação. 2 sessões após esta formalidade, aí ele passa a ser item prioritário da pauta. Agora, isso não significa, porém, que o processo será concluído imediatamente. Aqui na manchete, prefeitos podem ser punidos por não cumprirem lei da GM, da Guarda Municipal, porque 7 dos 9 prefeitos e prefeitas da região metropolitana, da Baixada Santista, eles poderão sofrer ação de improbidade administrativa. Por quê? Pelo descumprimento da Lei 13.022, que instituiu o Estatuto Geral das Guardas Municipais do Brasil. Prazo de 2 anos determinado pelo governo federal para que as prefeituras colocassem as corporações dentro da legislação termina hoje. A única cidade da região que cumpre a norma é Praia Grande. Mudando aqui, ó, mais metade aqui do Diário do Litoral. Deixa eu ver essa foto aqui também, falando da seleção brasileira aí, ó. Apática, a seleção brasileira apenas empata com o Iraque. Apática meio. Bota apático nisso, hein? Mongaguá, grupo formado por 45 adolescentes, foge da Fundação Casa. Aqui também falando do Santos, que não deu, não deu. Vamos mudar para o Jornal da Orla aqui. Olha a capa do Jornal da Orla dizendo: os nossos Olímpicos, o maior evento esportivo de todos os tempos, terá atletas com vínculos estreitos com a cidade de Santos. E aí você vai conhecer no Jornal da Orla quem são, quando competem, quais as chances de conquistarem medalha. Mais um trechinho aqui do Jornal da Orla, que traz, deixa eu mudar aqui, ó, mudei aqui, ó, aqui que muda, né? Isso, olha lá. O Rio que poucos vêm. Com os Jogos Olímpicos, o Rio de Janeiro está lotado e visitar atrações como Corcovado, Pão de Açúcar, Lapa e as praias da Zona Sul é um verdadeiro exercício de paciência. Mas há uma face da cidade ainda pouco conhecida, que oferece mirantes magníficos, praias desertas, locais históricos e recantos boêmios descolados, completamente fora dos roteiros manjados. Aqui à direita, sucesso sempre, a dos verdadeiros patrimônios da música brasileira, 2 verdadeiros patrimônios da música brasileira, cada um aí no seu estilo, estão na programação cultural dessa edição aqui do Jornal da Orla, que é o Edgar Escandur e o Naz, que estarão no show Ira Folk, e também o sambista Luiz Arão, quem vai interpretar seus grandes clássicos. Então essas foram as informações do Jornal da Orla. Vou mostrar o Boc News, que eu gostei muito da capa do Boc News. Dá uma olhada aí nessa capa do Boc News, que juntou aí, ó, o logo da Olimpíada Rio de Janeiro, que é esse que dá para ver por trás, né, que tem essa parte verde, azul e laranja. Aí tem os 5 arcos, né, os 5 arcos que são os símbolos da Olimpíada, e a mureta de Santos. E no meio a medalha. Eu gostei desse desenho. Parabéns ao Boc News, não sei quem fez a arte, parabéns a quem fez. E tem aí Olimpíada, Sonho Dourado. Deixa eu descer para poder ler tudo aqui, ó. A Baixada Santista contará com a participação de 13 atletas nas Olimpíadas, competindo em diversas modalidades, e são reais as chances de conquistas de medalhas, tanto no feminino quanto no masculino. Aqui também tem música. Um dos ícones da Jovem Guarda, Jerry Adriani, encerra as homenagens aos pais no Memorial no próximo domingo. Olha que bacana, olha que programa bom aí pro domingo do Dia dos Pais, ó. Jerry Adriani, lá no Memorial. Mas pode ter certeza que na sexta-feira o Alessandro Balsi vai trazer as informações aqui na agenda cultural do Hora Geral. Então essas foram as informações aqui também do Boc News. Vamos para o Expresso. O Expresso Popular, que traz aqui empregos, 1000 vagas dando sopa. Empresas têm 258 oportunidades para contratação imediata. Já em concursos, são 742 postos abertos. Saiba o que fazer para se livrar das dívidas. Motoristas vivem mais um arrastão na Anchieta. O que mais aqui, ó? Peraí, deixa eu deixar o Santos para daqui a pouco. Vamos ver o que tem aqui embaixo, ó. Brasil é muito mais que futebol. A vaga na decisão foi alcançada com grandes atuações individuais de Flávia Saraiva e Rebeca Andrade. Também fala aqui da ginasta dão show e vão para a final, masculino também. Aqui no futebol feminino, Marta e companhia vão pegar a África do Sul. Meninos do vôlei mandam bem.
Seleção ganha ouro em futebol ruim. Boa! E só voltar aqui um pouquinho para falar do Peixe aqui, ó. Lanterna apaga o Peixe, né? O time do Santos que tinha tudo para se tornar líder, com uma diferença de 2 pontos, foi perder para o time que está lá embaixo, na última colocação, e tomando um gol aos 40 e quase 45 minutos do segundo tempo, né? Teve uma fraca atuação o Santos diante do América Mineiro, e aí, infelizmente, não conseguiu vencer o jogo, pelo contrário, perdeu. Ainda perdeu o Vanderlei, que foi expulso, perdeu o Lucas Lima com cartão, quer dizer, o time desfalcado para a próxima rodada e caiu para a 4ª colocação, hein? Caiu para a 4ª colocação. Por enquanto está o Palmeiras em primeiro lugar, mas hoje o Corinthians joga à noite. Se o Corinthians vencer, quem sabe, vai passar também e vai lá para a 1ª colocação. Bom, essas foram as manchetes dos principais jornais aqui da nossa região e você continua muito bem informado no Hora Geral. Equipes de resgate localizaram na última sexta-feira, dia 5 de agosto, 3 corpos das vítimas do desaparecimento do barco Anjo Gabriel 1. Um deles estava com colete salva-vidas. Os 2 primeiros corpos encontrados estavam a cerca de 9 quilômetros da Laje de Santos e o terceiro a 5 quilômetros para alto mar. Os corpos já foram identificados pelas famílias e pertencem a Natalino Morita, Rogério Viana e Vandir Assunção do Carmo. As equipes de resgate continuam as buscas pelos outros desaparecidos e por mais destroços da embarcação. Outra informação, uma empilhadeira de contêineres pegou fogo na manhã da última sexta-feira, dia 5, em um terminal portuário do Guarujá. As chamas foram apagadas rapidamente e ninguém ficou ferido. Você está vendo a foto aí, ó. O acidente aconteceu por volta das 7h30 da manhã no terminal da empresa Santos Brasil, em Guarujá. E segundo testemunhas, uma empilhadeira que estava em funcionamento começou a pegar fogo. O operador do equipamento notou as chamas, saiu da empilhadeira e ainda bem não ficou ferido. As chamas atingiram uma parte dos contêineres e a Brigada de Incêndio da Guarda Portuária e também da própria empresa conseguiram controlar o fogo, que só foi extinto totalmente após a ação dos bombeiros. De acordo com a empresa, não houve danos às cargas armazenadas no terminal e as operações não foram afetadas. Graças a Deus, foi apenas um grande susto. E a Prefeitura do Guarujá alterou e reabriu a licitação para a concessão, construção e manutenção do Aeroporto Civil Metropolitano do Guarujá na última quinta-feira, no dia 4. As mudanças no edital foram feitas após questionamentos por parte das empresas interessadas. Aliás, os interessados poderão acessar o documento a partir de hoje e terão até o dia 23 de setembro, quando será realizada uma sessão pública para a abertura dos envelopes. A abertura marcada originalmente foi suspensa no dia 20 de julho. A administração decidiu rever alguns pontos da concorrência pública e analisar o projeto por meio de uma comissão especial. O edital na íntegra pode ser acessado pela internet ou retirado na prefeitura mediante o pagamento de R$ 25. E agora, em nome do Plano de Saúde Santa Casa de Santos, é o melhor atendimento em plano de saúde. Veja agora qual é a movimentação nas estradas. Tráfego normal no sistema Anchieta Imigrantes, que opera no esquema 5x5, sem pontos de lentidão. Na Cônego Domênico Rangoni e na Padre Manuel da Nóbrega, o trânsito segue normal. Para quem vai se utilizar do serviço de travessia de balsas, a travessia Santos Guarujá opera com 4 embarcações. Guarujá Bertioga opera com uma embarcação e São Sebastião Ilhabela operando com 2 embarcações. O recado agora é para você que vai a São Paulo. Atenção, rodízio de placas, hein? Automóveis com placas finais 1 e 2 são proibidos de circular no centro expandido da capital paulista. E o tempo nessa segunda-feira começou com uma chuvinha, um pouco frio, tá todo mundo querendo saber como vai ser a temperatura, como vai ser o tempo. Então agora chegando a previsão do tempo para hoje. Bom, a temperatura neste momento a temperatura é de 17 graus e o tempo ficará encoberto ao longo do dia. A mínima será de 18 e a máxima de 21 graus. E agora eu quero dar um recado importante para você, principalmente você que é de São Vicente, você que está acompanhando o nosso programa ao vivo de manhã ou está vendo a representação às 4 da tarde, eu quero dar a dica da Deguste Doceria. Porque a Deguste Doceria tem, por exemplo, lá das 8 às 10 da manhã, um café da manhã, aquilo que é delicioso. E no final da tarde, das 5 até às 7 horas da noite, tem o chá da tarde, para você confraternizar com seus amigos, com a família. E aí no chá da tarde é aquele self-service que você paga um preço só e come o quanto quiser. Não pode esquecer também que tem almoço na Deguste.
Deguste, viu? Um almoço delicioso, com uma variedade enorme de pratos quentes e frios. E também tem uma massa lá que é preparada na hora. Você escolhe lá os ingredientes. É uma delícia. Então fica o recado para você deliciar tudo isso na Deguste Doceria. E sem contar, lógico, aquele kit festa que é super famoso, que na sexta-feira nós vamos sortear um kit festa aqui entre todos os aniversariantes da semana. Vai se inscrevendo e dizendo que você faz aniversário. Além da gente mandar um alô para você no final do programa, a gente coloca você no sorteio na sexta-feira do kit festa com bolo sem salgados e 50 docinhos. Anota o endereço da Deguste Doceria, que fica na rua Martim Afonso, número 479, no centro, em São Vicente. E o telefone é o 3468-5707, Deguste Doceria. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, vamos tomar uma aguinha e eu volto já já. Nós temos convidado hoje, hein? Nós temos convidado hoje o Rogério Merrana, advogado, estará conosco aqui batendo um papo, tirando todas as suas dúvidas, você participando conosco por e-mail, por telefone ou então pelo WhatsApp. A gente volta já já, logo depois do intervalo, não saia daí. Muito bem, muito bem, muito bem. Já estamos de volta aqui na Santa Cecília TV. Lembrando que o nosso programa vai ao ar todos os dias, de segunda a sexta-feira, ao vivo às 7 da manhã, com reapresentação às 4 da tarde, com essa novidade a partir de hoje, na sexta-feira, o sorteio de um kit festa para você que fizer aniversário durante esta semana, tá bom? Então participe conosco, e-mail, telefone, WhatsApp, vou passar para você já para você anotar e se inscrever nos aniversariantes do dia. E aí, logicamente, a esse sorteio kit festa na sexta-feira da Deguste Doceria. Mas antes, a gente tem informação de esportes, é isso? Em nome de Memorial. Tradição em preservar a história, vamos conhecer as notícias de esporte. A Portuguesa Santista visitou o Desportivo Brasil na tarde do último sábado, 6 de agosto, no estádio Ernesto Rocco, em Porto Feliz. A Briosa estava disposta a confirmar a liderança do Grupo 8 da segunda fase do Campeonato Paulista da segunda divisão. Mas ao final da partida, a equipe santista acabou saindo derrotada por 1-0 e viu a invencibilidade que detinha desde a primeira fase ser perdida. O gol do Desportivo Brasil foi marcado pelo centroavante Júlio César, de pênalti, aos 48 minutos do primeiro tempo. E com o resultado, a Portuguesa Santista agora é a segunda colocada da chave com 6 pontos. Na próxima sexta-feira, dia 12, a Briosa recebe o mesmo Desportivo Brasil em Uricumurça, às 8 horas da noite. E também no sábado, pela mesma competição, Jabaquara e Taboão da Serra fizeram um jogo de muitos gols no Estádio Municipal José Feres, em Taboão da Serra. No final, a equipe da casa levou a melhor e venceu por 4-3. O Jabuca agora é o terceiro colocado do Grupo 5, com 3 pontos ganhos. As duas equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo, dia 14, no Estádio Espanha, em Santos, às 10 horas da manhã. Bom, você sabe que toda segunda-feira o Hora Geral abre espaço para o oftalmologista Gustavo Grotoni, não é não? Então tá chegando aí, olha, hoje ele vai dar algumas dicas sobre emagrecimento, tá? O quadro Dicas de Saúde é um oferecimento do Hospital de Olhos Grotoni. Para perto, para longe, para você. Então, os alimentos eles podem influenciar a visão, sim, mas isso vai depender muito de como que já é a alimentação desse idoso. Por quê? Porque vitaminas, de um modo geral, elas são benéficas quando a pessoa tem deficiência na alimentação. Ou seja, se ela já se alimenta e sempre se alimentou com o suficiente, não adianta você dar um caminhão de vitamina para ela que não vai mudar muito as coisas na vida dela. As vitaminas que a gente preconiza para as pessoas com mais idade, principalmente acima de 70 anos, são complexos vitamínicos que contém vitamina A, vitamina C, vitamina E, luteína, zinco e também extratos que tem um ômega 3. Por quê? Porque essas pessoas são mais propensas a uma doença chamada degeneração macular. É uma doença do fundo de olho que acomete pessoas com mais de 70 anos e pode deixar a pessoa até com uma visão muito baixa. Então, alimentos como couve, ou seja, folhas que têm cor verde escura, alimentos que têm, por exemplo, cor alaranjada, como cenoura, abóbora, o próprio ovo, a gema do ovo, ela tem bastante nutrientes. Então, elas devem ser consumidas regularmente por pessoas nessa faixa etária. Muito bem, muito obrigado ao doutor Grotoni pelas informações todas. Olha, ele traz informação aqui no boletim toda segunda-feira, né? E depois a gente traz notícias, dicas que ele passa para nós aqui também na quarta e na sexta-feira. Fique ligado, dicas de saúde com o Grotoni, com o doutor Gustavo Grotoni, aqui no Hora Geral. Chegou o momento de você participar com a gente, hein? Anota aí, o nosso e-mail, horageral@euestoucomvocê.com.br. Anotou? Horageral@euestoucomvocê.com.br.
tem o telefone fixo, 3041-6777, a produção já está lá esperando, está com o telefone na mão esperando você ligar para te atender no 3041-6777. O WhatsApp já é automático, não precisa ninguém atender, né? Você manda a sua mensagem para o 981387000 e lembrando que no 981387000 você manda mensagem de texto, pode mandar mensagem de áudio e também pode mandar uma mensagem de vídeo, pode gravar um vídeo aí. Quer fazer pergunta para o nosso convidado de hoje? Pode fazer por vídeo também, fica à vontade, é só mandar através do nosso WhatsApp, porque o nosso convidado já está aqui nos nossos estúdios, que é o doutor Rogério Merrana, que é advogado e especialista em direito eleitoral. Mais uma vez, muito obrigado, seja bem-vindo ao Hora Geral. Viu? Prazer é todo meu estar aqui mais uma vez, é sempre uma honra e poder falar contigo e com os nossos telespectadores. Eu acho que da última vez que o senhor esteve aqui, se eu não me engano, o Santos perdeu e dessa vez perdeu de novo. Não quero achar uma coincidência nisso. Vai ter que começar a mudar essa agenda. Melhor marcar terça-feira, que assim não tem erro. Que assim não tem problema. Mas o doutor Rogério Merrana veio aqui para falar de eleição, porque afinal de contas é a especialidade do doutor Merrana. É a eleição que já começa semana que vem, não é isso? Semana que vem, terça-feira, dia 16, começam os atos de propaganda oficialmente. Então, aí a gente vai ver a eleição na rua, né? Começa de fato. Exatamente. Né? De fato e autorizada, porque até então não está autorizada. Exatamente. A gente tem uma legislação nova que mudou bastante o calendário eleitoral e esse calendário restringiu muito o período de propaganda. Então, apesar de já terem ocorrido as convenções partidárias que tinham que acontecer até no mais tardar na última sexta-feira, já terem todos ocorridos, todos os municípios a gente já sabe quem são os candidatos, porque essa informação já foi dada à Justiça Eleitoral. O fato é que mesmo já tendo sido escolhidos candidatos pelos partidos, eles ainda não podem dizer que são candidatos oficialmente, não podem pedir voto, não podem fazer a propaganda. Essa propaganda só pode começar na terça-feira, dia 16, e que é aí que o eleitorado, o povo, vai sentir na rua realmente a campanha começar, e vem aquelas bandeiras, vem tudo. Quer dizer, eles já são candidatos na forma, mas ainda não são de fato. Na verdade eles são de fato, mas proibidos de dizer que são e de fazer propaganda, né? É para restringir esse período eleitoral. O que é bom porque a gente ganha 15 dias para assistir a Olimpíada, né? Então não dá para reclamar. É verdade. Agora, doutor Merrana, essas mudanças que a gente vem falando tanto aqui das eleições, que mudou o que os candidatos podem, que não podem, houve alguma mudança para o eleitor? Não, na verdade, os prazos para o eleitor, que é o que interessaria realmente de inscrição eleitoral, data para você mudar título, avisar, isso tudo permaneceu. O que o eleitor tem que ficar atento é que a gente sempre tem aquele grupo de eleitores mais consciente, mais fiscalizador, e aí quando as regras mudam para o candidato, mudam para o eleitor. E uma alteração que afeta o eleitor, mas que não é uma alteração para o eleitor, é a questão da propaganda na televisão. A gente estava acostumado com um bloco de propaganda de meia hora, que passava na hora do almoço e na hora do jantar na televisão e na rádio de manhã cedo na hora do almoço. Continua nos mesmos horários, mas o bloco foi reduzido para 10 minutos. Só 10 minutos? Só 10 minutos e não tem mais propaganda do candidato a vereador. Agora as propagandas são exclusivas dos candidatos a prefeito. As propagandas dos vereadores vão ser naquelas inserçõezinhas de 30 segundos, que é como se fosse um comercialzinho. Durante a programação. Durante a programação. Então, essas inserções durante a programação serão destinadas aos vereadores. Exatamente. Não só, também vai ter dos prefeitos, mas os vereadores só aparecerão nas inserções. O programa eleitoral foi reduzido para 10 minutos e só aparece os candidatos a prefeito. Quer dizer, isso quer dizer também que o candidato a vereador dessa vez vai ter um trabalho maior para conquistar o voto do eleitor, não? Vai ter que bater mais perna. Sim. Vai ter que bater mais perna, vai ter que fazer uma campanha mais de rua, uma campanha direto com o eleitor. Não vai ter muito como fugir. De uma maneira ou outra, é uma grande vitrine, né, para o candidato. É inegável, né? Aliás, a gente que tem um pouco de experiência com a eleição, que já trabalhou em outras eleições, é muito comum você ver, gera até uma vaidade no candidato, por aparecer na televisão, por ter essa oportunidade, e realmente isso está bem limitado. Para o vereador está bem restrito, aí tem normas partidárias, tem partidos que não vão conseguir colocar todos os vereadores, porque realmente não vai ter tempo dessas inserções. Exatamente. Então é uma modificação bem grande. Sim. E que o eleitor vai sentir. O eleitor vai ver que o bloco ficou menor, que vai aumentar o número de inserções. Então ele vai ver mais vezes no horário comercial a entrada de um candidato, mas o horário mesmo eleitoral vai ser um pouco menor e vai ter essa... Não vai dar para ver o tiririca mais no proporcional. Doutor Merrana, a gente ouviu um burburinho aí recentemente sobre a questão da urna. Houve um papo aí que diz que por conta de custo, poderia se voltar o voto no papel. Já ficou definido isso? O voto é eletrônico, não há esse risco. O que aconteceu, a gente viveu um ano de crise, né? Vive um ano de crise. E por conta dessa crise, houve restrições do orçamento do judiciário.
Então, o judiciário deveria receber um montante em dinheiro, acabou recebendo um pouco menos. E aí o judiciário tem os seus mecanismos para economizar e também para pedir mais dinheiro. A Justiça Eleitoral usou a ameaça da urna como um mecanismo de tentar um pouquinho mais de dinheiro. A Justiça do Trabalho estava recentemente ameaçando paralisar tudo. Mas são problemas realmente que existem, há uma crise financeira, portanto há dificuldade de repasse de dinheiro para o judiciário, mas são problemas que parecem estar controlados, equacionados, não resolvidos, mas minimamente seguro. E o voto está garantido, o voto eletrônico. O voto eletrônico. É muito mais prático. Mais prático. Doutor Merrano, nosso telespectador Antônio Ferreira da Encruzilhada, ele diz, doutor, você citou que existem eleitores que investigam e pesquisam melhor os candidatos. Ele diz, mas como podemos fazer isso? Então, é Antônio, né? Isso. Antônio, primeiramente, agora a gente está no período após as escolhas e antes de começar a propaganda, que é o período que o candidato tem que se inscrever perante a Justiça Eleitoral. Ele tem que comunicar à Justiça Eleitoral que ele é candidato. Quando ele faz essa comunicação, ele tem que juntar uma série de documentos. E esses documentos vão ficar todos disponibilizados no site do TSE. Vai ter um link, né? Chamado Divulgacan, de divulgação de candidatura, é a abreviação, Divulgacan. Lá você consegue entrar, tem declaração de patrimônio do candidato, tem os dados são omitidos, né, para você não ficar mostrando RG e CPF, mas tem todos os dados necessários, filiação, tudo que você precisa ver sobre o candidato para poder fazer uma pesquisa na internet, fazer a pesquisa que você quiser sobre a pessoa. Mas o que eu disse naquele momento não é só essa pesquisa sobre a pessoa, sobre o candidato e como você pode descobrir as intenções dele. É também sobre o que acontece na eleição, né? Como que tem muito eleitor que gosta de ver quando a propaganda está irregular, de fazer denúncia, de ver se a pessoa toma uma multa, se a propaganda é retirada, e aí tem mecanismos também de fazer isso. Sim. Nós estamos conversando com o Dr. Rogério Merrani, especialista no direito eleitoral. Tem alguma pergunta para fazer? Então entre em contato conosco, nós vamos para um rápido intervalo comercial. Só o tempo da gente tomar uma aguinha aqui e volta bem rapidinho do Hora Geral pela Santa Cecília TV. Muito bem, já estamos de volta com o Hora Geral ao vivo pela Santa Cecília TV, sempre às 7 horas da manhã, com reapresentação às 4 da tarde. Lembrando que você consegue assistir ao nosso programa na internet também, no site euestoucomvocê.com.br, onde também você tem acervo a todos os nossos programas que ficam por lá arquivados, tá bom? Participe conosco, estamos recebendo o nosso convidado de hoje, o Rogério Merrani, o doutor Rogério Merrani, que é advogado e especialista em direito eleitoral. Você participa por e-mail, horageral@euestoucomvocê.com.br. Pode participar também por telefone, o 3041 6777. E tem também o nosso WhatsApp, é o 981387000. Olha aí o sinalzinho do WhatsApp, manda sua mensagem pra gente. Doutor Merrani, o que é que caracteriza de fato uma campanha antecipada e o que esse candidato ou pré-candidato, o que pode acontecer com ele fazendo isso? A gente tem uma legislação nova e a legislação nova define como campanha antecipada o pedido de voto. Então, realmente, o limite seria o ato de pedir o voto. Até algumas condutas que sempre foram apenadas, sempre foram discriminadas pela legislação, este ano a legislação nova deixou um pouco mais frouxo isso. Sim. E limitou somente ao pedir voto. Então, atos como discutir política, falar sobre o que está acontecendo no município, até manifestar uma opinião política são permitidos, desde que não venham acompanhados do pedido do voto em si. E caso ocorra o pedido de voto antes do dia 16, a sanção é uma multa. Essa multa ela vai escalonando, né? Ela começa em R$5.000 e vai escalonando de acordo com a reincidência, eventualmente até o mecanismo. Ela pode chegar até, se eu não me engano, para esse caso, R$16.000. É muita campanha. Tem muitas campanhas que com uma multa dessas elas terminam, tem outras que não, mas aí realmente depende do município, depende do candidato. Exatamente. Nós temos uma pergunta do telespectador. Tem pergunta na tela do telespectador? Muito obrigado pela sua participação, pelo seu carinho. A Carolina Palero, é isso? Do Boqueirão em Santos. Qual tipo de campanha pode ser considerada irregular e como fazer para denunciá-la? É isso que eu ia comentar agora. De repente o nosso telespectador foi lá numa reunião de um pré-candidato. Aí ouviu o candidato falando as propostas, discutindo e criticando, e elogiando e pediu voto. Ele falou, opa, peraí, isso aí não pode, eu quero denunciar esse candidato. O que o eleitor pode fazer? Carolina, só primeiro, até o dia 16, a irregularidade é pedir o voto. Sim. Então, qualquer ato que haja o pedido de voto. A partir do dia 16, pedir o voto é permitido. Aí nós temos as irregularidades formais. O tamanho dos adesivos e faixas só podem ter até meio metro quadrado, adesivos no máximo 50 centímetros por 40. Então, o tamanho, a identificação da candidatura por meio de um CNPJ também é necessário.
Tem outros aqui, mas não vamos ficar entrando em grandes detalhes. O tamanho é o que mais chama atenção, é o que a gente tem que ficar atento. E a gente tem alguns mecanismos de investigar. Você pode fazer a denúncia direto à Procuradoria Eleitoral, existe um aplicativo do site do Tribunal Superior Eleitoral que chama Pardal, já está disponível, quem conseguir baixar pode fazer a denúncia pelo aplicativo que eles encaminham à Procuradoria Eleitoral. E para você que estiver aqui em Santos, tem também o trabalho do Comitê Santista de Combate à Corrupção Eleitoral. O Comitê Santista de Combate à Corrupção Eleitoral, Sérgio, fica ali na Estação da Cidadania, no cruzamento da Ana Costa com a Francisco Glicério. Sim. E eles atuam lá, se eu não me engano, do meio-dia até às 18 horas, no período da tarde, mas não sei se no meio-dia ou 13 horas. E eles estão lá aptos, eles recebem a sua denúncia, te ajudam se for o caso, preparar o que precisa, uma foto, seja o que for, e encaminham direto para a promotoria comunitária, que é parceira do comitê, e esse vai ter um caminhamento mais fácil. Então, se você tiver esse interesse, passa lá, o comitê também está pronto para tirar dúvidas daqueles que quiserem, um pouco mais de explicações, passa lá, falar com o pessoal que está lá, falar com o Célio, pessoal tudo muito gente boa e vão atender vocês muito bem. Essa questão do voto biométrico, como ficou? É obrigatório, não é? Aqui na região, se eu salvo o melhor juízo, não foi feito o cadastramento da biometria, então ele não é obrigatório. O Tribunal Eleitoral passa nas regiões regularizando os títulos de eleitor, fazendo o cadastro biométrico para a urna passar a ser biométrica. Houve um problema na biometria, na tecnologia, há um ano atrás se identificou isso, então eles reduziram os cadastramentos até resolver esse problema técnico, que aí é tecnologia, eu não sei nem o que dizer, mas eu sei que houve qualquer problema, então resolvendo isso eles voltam a fazer o cadastramento. A gente acredita que para a próxima eleição boa parte do país já vai estar biométrica. A gente está indo para o final do nosso programa e eu queria fazer uma pergunta final. O que tem na moda, o que está na moda agora é o tal do Pokémon Go. Sabe dizer se a Justiça Eleitoral já tomou alguma medida para evitar que as pessoas queiram caçar Pokémons lá no momento da urna eleitoral? Na verdade, isso não foi objeto ainda. É bem possível que gere problemas, né? Febre, né? Porque realmente a gente tá brincando aqui, mas fora do Brasil tem casos de pessoas indo atrás do Pokémon em grupos, gerando até transtornos no viário. Aqui tem uma foto circulando que eu confesso que eu não sei dizer se é verdade ou não, de um juiz que teria botado uma placa proibido caçar Pokémons na sala de audiência. Não sei se é verdade ou não, mas é bem possível que seja. A Justiça Eleitoral ainda não tomou nenhuma medida, mas não precisaria tomar também, porque a sala de votação ela é um local que só pode ser acessado pela lei, pelos mesários que eles estão e por quem está indo votar. Quem já foi votar deve ter percebido que a fila fica do lado de fora da sala. Sim. Entram no máximo 2, o que está sendo cadastrado e o que está votando, por conta da exigência da lei. Então, e nem pode usar o celular lá, né? Então o Pokémon GO, mesmo vindo depois, já é proibido antes. Já é proibido antes. Nós recebemos no programa Hora Geral de hoje o doutor Rogério Merrana, que é especialista em direito eleitoral, que trouxe mais informações. A gente agradece mais uma vez a sua participação e a sua vinda aqui no programa, que atende sempre com muita facilidade os nossos pedidos. Eu que agradeço, é sempre uma honra estar aqui. Gosto muito de todos vocês, toda a equipe aqui, o pessoal é muito legal. Espero que tenham a oportunidade de um dia vir aqui e ver quanto esse pessoal é legal. E é um prazer estar falando com vocês aí em casa. Muito obrigado. Continue com a gente aqui até o final do nosso programa, porque a gente sempre termina, sempre com muita alegria, com muita felicidade. Afinal de contas, é o momento do Pique-Pique, momento de aniversariantes. Quem está fazendo aniversário hoje é o Davidson Abreu. Tem foto do Davidson Abreu? Tem? Ô, menino, parabéns. A Cláudia da Silva também está fazendo aniversário hoje. Cadê a Claudinha? Ô, Claudinha, parabéns, menina. Giovana Branco. Cadê a Giovana Branco? Ô, Giovaninha, beijinho para você, viu, menina? Tem a Adriana Souza também. Cadê a Adrianinha? Ô, Adriana, parabéns! Olha, não esqueçam que todos que fazem aniversário esta semana, fazendo a sua inscrição aqui nos aniversariantes do dia, vão estar num sorteio na sexta-feira, o sorteio de um kit festa com um bolo, 100 salgados e 50 docinhos, tá bom? Então tá valendo pelo 30416777 e pelo 981387000. Não perca a reapresentação do Hora Geral, logo mais às 4 da tarde. Nós estamos aqui todos os dias de segunda a sexta ao vivo às 7 da manhã, com reapresentação às 4 da tarde, tá bom? Muito obrigado a toda a equipe técnica, obrigado a você de casa pela companhia e vem aí o Bom Dia Baixada, na companhia da jornalista Paula Paparelli. Um grande abraço a todos, beijo no coração, fiquem com Deus. Tchau, tchau.